Você sabia que o sola gratia não é simplesmente uma expressão em latim, mas é um princípio fundamental que delineia a natureza da salvação segundo a fé cristã? Vamos fazer uma análise cuidadosa do significado, fundamentos bíblicos e das implicações teológicas do sola gratia. Eu sou o Romildo Júnior e já convido a você a curtir, a comentar e a se inscrever no nosso canal e bora para mais uma explicação. O sola gratia, somente pela graça em latim, é um dos 5 solas da Reforma Protestante do século XVI. Este princípio teológico afirma que a salvação é concedida unicamente pela graça de Deus, não sendo resultados pelos méritos humanos ou pelas boas obras. O sola gratia destaca a importância divina na salvação humana. Segundo esse princípio, Deus concede livremente a sua graça para pecadores como eu e você, sem que este tenha feito algo para merecê-la. Em contrapartida, a salvação não pode ser alcançada por méritos humanos, pelas boas obras, por aquilo que eu faço de bom, você faz de bom, mas é exclusivamente um presente gracioso do nosso Deus. Se é um conceito teológico, uma doutrina bíblica, a salvação somente pela graça, nós vamos encontrar então nas Escrituras. O que as Escrituras diz da salvação somente pela graça? Em Efésios, no capítulo 8 e 9, diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Olha que maravilha! O texto está bem escrito, a salvação é pela graça, não é pelas obras, porque se fosse pelas obras, o homem poderia se gloriar e trazer a glória somente para ele. Em Romanos 3, no versículo 23 e 24, diz: porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Todos pecaram, todos necessitam de um Salvador, todos nascemos debaixo da descendência de Adão, mas Deus enviou Jesus para que nós pudéssemos nascer de novo. E Jesus nos deu esse presente, Deus nos presenteou com a sua graça ao enviar Jesus para morrer no meu e no seu lugar. E em Tito, no capítulo 3, do versículo 4 ao 7, diz que: mas quando apareceu a bondade e o amor de Deus, nosso Salvador, ele nos salvou, não por causa das obras de justiça que houvéssemos feito, mas de acordo com sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. E assim, justificados pela sua graça, nos tornamos herdeiro da esperança da vida eterna. Louvado seja o nome do nosso Deus, que ele nos presenteou com a salvação, sem nós merecermos, sem nós podermos justificarmos com as nossas obras. Mesmo assim, ele nos escolheu e enviou Jesus para que morresse no nosso lugar. Sabemos que existe um contraponto a esta doutrina que fala que a salvação não é somente pela graça, mas é por boas obras, por penitências ou pelos méritos próprios. Essa corrente teológica é associado à Igreja Católica Romana, que fala que o homem tem o seu livre-arbítrio para correr atrás da sua salvação. A Igreja Católica Romana prega que a salvação não é somente pela graça, mas sim pelas obras, pelos méritos, e usa alguns textos fora de contexto, e nós vamos ler quais são os textos usados pela Igreja Romana para defender que não existe somente pela graça, que a salvação é por boas obras e por méritos. O primeiro texto que é citado é em Tiago, no capítulo 2, no versículo 24, que diz: vedes que então o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Em Mateus 7, 21, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aqueles que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Em Romanos 2, 6, 7 diz: ele retribuirá a cada um segundo as suas obras, a vida eterna aos que perseveram em fazer o bem, procuram glória, honra, incorruptibilidade. Então estes textos são usados na igreja romana e em algumas igrejas que seguem uma linha sobre o livre-arbítrio,
dizendo que a salvação não é unicamente obra exclusiva de Deus na vida do homem pecador. Mas vamos colocar este texto dentro do contexto para que nós possamos entender. O texto de Tiago 2:24, no primeiro momento pode parecer contraditório, mas, no entanto, é importante entender que a aparente discordância de Tiago na ênfase na graça não é uma discordância teológica fundamental. Enquanto o apóstolo Paulo enfatiza em Romanos e em Efésios que a salvação é exclusivamente pela graça e fé em Jesus Cristo, Tiago está destacando as boas obras como evidência de uma fé genuína. Então Tiago está falando que a fé genuína ela vai demonstrar com boas obras, que gera boas obras em nós. As boas obras não geram salvação, mas são consequência na vida daquele que foi salvo. Enquanto que a salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, as boas obras são as evidências desta fé. É um fruto natural e necessário de uma fé genuína. Então, quando nós entendemos Tiago 2, não está contradizendo as Escrituras, mas está complementando que a fé verdadeira, ela produz boas obras. Porque as obras não trazem salvação, mas aquele que foi salvo pratica boas obras. Isso é natural na vida do cristão. E é muito importante falar sobre este assunto, porque muitas pessoas acabam entrando em ansiedade, porque Deus requer de nós perfeição, santidade perfeita. E nós aqui com o corpo corruptível não podemos alcançar. Por isso que Deus enviou Jesus para morrer no nosso lugar. Ele foi inocente, perfeito, sem pecado. Ele entregou a sua vida. E ao entregar a sua vida, ele fez de nós pecadores justos. E agora quando Deus ele olha para nós, ele vê pessoas justificadas. Ele vê a perfeição de Jesus nas nossas vidas. E aquele que começou a boa obra em nós, ele vai completá-la no último dia. Ou seja, hoje nós estamos no corpo corruptível, mas em breve nós iremos ganhar um corpo incorruptível. Iremos morar na glória para todo sempre com o Senhor Jesus. E nós cremos nisso pela fé. Fé ainda concedida pelo próprio Deus. Espero que este vídeo tenha te ajudado. E eu gostaria de convidar a você a compartilhar este vídeo. Que Deus te abençoe e até um próximo vídeo.